Marcos Valença. Vamos lá. O homem tá na área, já vai sair no bid. Você já tá querendo saber calma, que dia ele estreia. Calma, devagar e sempre. Salve, salve, nação tricolor, Gedão Nogueira mais uma vez por aqui do canal BBSage News, trazendo mais novos pra vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez vamos lá na Rádio Sociedade da Bahia, no programa Bate-Bola, onde eu vou trazer pra você aqui uma dúvida que tem muito torcedor que ainda tem. Segundo, tem alguns torcedores que dizem que o Grupo City veio aqui pra formar atleta pra levar embora. Galera, esqueçam isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só pra vocês terem uma ideia, o Grupo City, ele dividiu em dois perfis cada clube do Brasil. Ele veio aqui, estudou todos os clubes e definiu em dois perfis. Um ele incluiu de um lado e outros incluíram de outro. Para você ter uma ideia, o Grupo City ele divide esses dois perfis. São eles Talent Club, é o clube que ele vê como formador de talento, e Flash Club, que é o clube que ele vê como um clube potencializador de marca. Ou seja, ele vê o Bahia como um clube que pode trazer um jogador para aqui e fortalecer a marca desse jogador, assim como fortalecer a marca do Grupo City. Quem falou isso foi o advogado e diretor esportivo do Grupo City. Vamos acompanhar aqui, vocês vão ver o que é que André Sica falou sobre o Grupo City, para tirar todas as suas dúvidas e entender de uma vez por todas que o Grupo City está aqui para fortalecer o Bahia, para que o Bahia fortaleça a marca dos atletas que ele venha a trazer para aqui pro clube. Mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Vamos falar também sobre vamos ver também o que foi que eles falaram sobre Lúcio Rodrigues, que é o provável mais novo reforço do Sport Clube Bahia. Mas antes eu peço a você que se inscreva mais uma vez aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo e vamos ver o que foi que a galera da Rádio Sociedade trouxe de informação do André Sica, do diretor e advogado do Grupo City. Vamos lá. Manda ele quem no ataque? Mas é o seguinte, eu não vou nessa não. A questão é o seguinte, Luciano Rodrigues, ou Lúcio Rodrigues, como você já intitulou aqui, é um jogador que, segundo informações, Fabrício Romano já decretou, e ele é o cara que conhece tudo e um pouco mais do cenário do futebol aqui do Grupo City também. Contrato com um jogador de 21 anos, 12 milhões de dólares da aquisição. 60 milhões. Dá em torno de 65,3 milhões de reais. Que isso, meus amigos? É a maior contratação da história do futebol nordestino e com folga absurda. Então, essa é a situação, pelo menos eu tô até conferindo aqui. Porque pode... Não, o valor é esse. Acostumado. O valor divulgado é esse. Agora, só para não perder a piada, né? Você falou, pode até conferir. 65,3. Caiu alguma coisa aqui no meu bolso. Vou até conferir se caiu uma moeda aqui, porque meu irmão... 65,3 milhões de reais, velho. Pelo Lúcio. O homem é punk, viu? O Lúcio que foi campeão uruguaio ano passado, vestindo a camisa do Liverpool, fazendo 9 gols na competição. Ele que no Sul-Americano Sub-20 foi muito bem, fazendo 5 gols, né, e levando a seleção do Uruguai às finais da competição. E no Mundial ele acabou que não fez tantos gols, mas acabou fazendo o gol do título, né? Então o Lúcio Rodrigues chega com muito peso. Ontem vi manifestação de torcedor do River Plate, por exemplo, demonizando ele porque não assinou com o River Plate. Mostra que o cara já estava com certo tamanho no mercado, já estava sendo desejado por clubes importantes da América do Sul, Valença. E se a gente chega com o ponto do River Plate se manifestar, é porque o interesse, a negociação e a busca por um jogador de qualidade chama a atenção neste momento. E outra coisa, Fabrício, esse é um atleta que, chegando, ele vai trazer pra gente um tema que tem sido bastante debatido, que é o Grupo City. E até a gente ouve negociações, falar de negociações, como é que foi feito o trâmite,
Em uma entrevista no podcast Sports Market Makers, o advogado especialista em direito esportivo André Sica, ele vai trazer o que ocorreu no contrato e qual foi a perspectiva do Grupo City. Porque ele foi o advogado que foi contratado pelo Grupo City para poder correr atrás de uma quase um intermediador, né? Ou pelo menos um participante da negociação. Sim, viram participante, mas pelo Grupo City. E aí ele vai destacar algumas coisas. Né? Um espécie de consultor, né? Porque na Uma verdade pessoa que participou do processo. do processo, porque De maneira interna. como ele é ligado ao direito Ele sabe esportivo, por que aconteceu, como isso, aconteceu. e ele vai desenhar para vocês que vão ouvir agora essa entrevista que aconteceu, volto a dizer, no podcast Sports Market Makers. O André Sica vai falar e vai trazer os motivos que fizeram o Grupo City fechar o contrato a SAF constituída com o Esporte Clube Bahia. Só para dizer que Jean Carlos acabou de empatar, né? Juventude 1, Atlético Mineiro 1, Campeonato Brasileiro. E como a gente tinha dito, né? Não é o fato de você vender o local da partida que você vai vender o jogo. Sim. São coisas totalmente diferentes. Até porque é algo comercial, mas você acaba enfraquecendo o mando de campo, porque o Juventude, inclusive, é muito forte. Joga no Alfredo. Mas vamos ouvir André Sica, especialista, advogado ligado ao direito esportivo e que participou da concretização do acerto de SAF entre Bahia e Grupo City. Ouça com atenção, hein, torcedor. Tem um caso, um contexto legal também, que acho que é importante perguntar pro Sica, que é a participação dele também no deal do Bahia, né, com o City Football Group, né, a gente fala muito dos MCOs aqui, né, dos MCOs, né, a gente foi cobrado por usar siglas em português, que são os grupos que tem clubes em mais de um país aí, e o City Football Group era a noiva mais bonita do mercado, né, todo mundo queria casar com o maior estratégico do mundo, dono do Manchester City, com o rosto do Guardiola, multicampeão, e o Bahia foi quem conseguiu, né? Então, como foi esse processo de, no buy side ali junto com o City, participar do processo? Vamos lá. Um pequeno disclosure importante. O Grupo City tem uma política de divulgação, enfim, muito delicada. Então, a gente tem que ser... a gente vai se ater ao que é público e que todo mundo conhece, tá? Mas o fato é, o City veio para o Brasil e o City fez um movimento muito interessante. Ele contratou nosso escritório, a gente ainda é contratado deles, para olhar tudo. Para olhar tudo. É muito legal isso. Então, eles olharam todos os clubes do Brasil. Nesse cenário, daí, falando de figuras habilidosas, o senhor Guilherme Brentani foi extremamente habilidoso, como todos sabemos que ele é. Falou, opa, como é que tá isso aí? Eu também quero conversar. E o Bahia, daí eu acho que é digno de nota, e isso eu falo para muito cliente, gente, você quer participar de um deal, você quer participar de uma operação, se prepare para a operação. O Guilherme Brentani trouxe um CEO só para essa operação, Marcelo, responsável só para tocar essa operação, montou uma equipe só para fazer a operação, ou seja, enquanto ele tocava a vida, campeonato, mundo, o Bahia montou uma equipe só para interagir com o City, dar respostas rápidas, dar respostas qualificadas, montou um perfil de operação e aprovou em seu conselho um perfil de operação que ele consultou o City, falou, se eu fizer isso aí, isso aqui funciona para vocês? Não, se você fizer isso, funciona. Foi lá, no risco, aprovou no seu conselho, montou a equipe no risco, botou um escritório de advocacia do lado de lá, porque não adianta ter um escritório de advocacia só do lado daqui. Aliás, é muito difícil você fazer uma operação com o advogado só do buy side. O sell side tem que estar tão bem assessorado ou melhor. Montou uma equipe e fez o deal acontecer. Então, uma coisa é você ser uma noiva muito bonita. Outra coisa é você ser uma noiva que, além de ser muito bonita, você se veste muito bem, você se maquia muito bem, você se prepara muito bem, E ele, de fato, ele virou a noiva mais atrativa propositalmente e meritoriamente. Não sei nem se existe essa palavra. Então, foi isso. E não sei se pode falar, acredito que sim, mas você falou que o City olhou todos os clubes do Brasil. Todos. O que um grande MCO como o Grupo City, ele analisa num clube para ele falar, pô, é esse que eu quero comprar, eu quero ter o meu nome ligado a esse clube? Ele
Ele analisa, puta, assim, aqui. Vamos lá, tem 2 perfis de clube que um MCO genericamente analisa. Eles analisam um clube que pode ser um talent club, que é um clube que pode formar jogador, ou um flagship club, tá? Que é um clube que pode fazer um papel desportivo de valorização de atletas dentro dessa cadeia, tá? O Grupo City, especificamente, ele definiu o perfil depois de olhar o mercado brasileiro. Ele estudou muito bem o mercado brasileiro e definiu. E ele definiu por um flagship. E definiu pelo segundo maior clube do grupo, que hoje é o Bahia. Tá? Hoje a relevância do Bahia é tão grande quanto essa. Mas, de fato, dentro dessas análises, agora mais objetivamente falando, você olha, obviamente, grau de endividamento, predisposição para a realização da operação. Você não vai fazer uma operação com quem não quer. Dá para você forçar uma operação. O fanbase, né? Então, teus torcedores. E, principalmente, talvez, o potencial de crescimento. Que não adianta para um grande MCO pegar um clube já no topo da cadeia de valor. Tá? Que, puta, como é que você vai destravar mais valor acima daquilo? Agora, você pegar um clube que tem seu valor, mas que você enxerga, puta, ele tá num dos estados mais legais do Brasil, mais atrativos, com maior paixão, um estado que, puta, entregue aquele clube, com uma formação, com um celeiro de grandes atletas. Puta, eu tenho coisa para fazer aqui. Eu tenho como desenvolver ainda mais. E assim, optaram pelo Bahia. Um case de sucesso, hein, Valença? Um combo. Pois é uma situação que a gente fala, e aí eu trouxe esse áudio pro torcedor entender a necessidade e o tamanho do Grupo City fazer alguns tipos de negociações, como foram as aquisições do Jean Lucas. Eu volto a dizer, o Bahia montou um time que hoje é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, em que investimento direto em aquisição foram poucos. Do time titular do Bahia, por exemplo, em termos de investimento do Bahia, Caio Alexandre, Jean Lucas. O Everton veio, entre aspas, de graça, o salário é altíssimo, mas veio... Todos eles vieram com o término de contrato. Arias, Iago Borducci, Canu, que acho que teve uma compensação. Teve um investimento. O Marcos Felipe, ele veio tava próximo também, mas um valor pequeno. Aí você imagina, Everaldo foi término de contrato, quem é um outro, Cauli foi uma renovação, já estava aqui. E o outro jogador de ponta é quem, rapaz? Ih, fugiu a memória. Ademir, Biel. Biel foi aquisição também. Não, né? Tassiano, que já estava aqui. E Tassiano que já estava aqui. E revelou, botando pra jogar, um Gabriel Xavier. Pois é. Então você imagina o seguinte... que Poderia até revelar um pouquinho mais, mas enfim. Pois é, pode revelar um pouquinho mais. Até porque, por exemplo, já que a gente foi por esse caminho, o Bahia conseguiu hoje atingir a marca de 25 jogos de invencibilidade com o time sub-17, ao vencer o Atlético Mineiro, jogando em Minas Gerais por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Jogando o Brasileirão, meu irmão. Mas é somatório. Alguns jogos já é pelo Brasileiro, né? E, por exemplo, esse time sub-17 do Bahia jogou boa parte do Campeonato Baiano sub-20. Porque o time sub-20 do Bahia estava disputando exclusivamente o Campeonato Brasileiro da categoria. Então tem essa situação também que chama a atenção. Outra coisa que pode acontecer nos próximos meses. E aí só conjectura, a gente está visualizando em alguns momentos. Você lembra que o Grupo City tem uma parceria com a fornecedora de material esportivo, que é a Puma. O contrato do Palmeiras com a Puma foi renovado. Só que existia uma cláusula de exclusividade entre a Puma e o Palmeiras. Essa cláusula já não existe mais. Então pode ser, isso é um burburinho que tá rolando. Que o Bahia se vista de City. Se vista de Puma. Mas... Não, porque o Palmeiras não é City. Não, mas você não disse que o City tem um contrato, só o Bahia não, ainda? Não. O City tem uma parceria com a Puma,
Só que essa parceria, por exemplo, o Bahia já assiste desde o ano passado. Sim. Só que no Brasil, a Puma tinha uma exclusividade com o Palmeiras. Com essa renovação de contrato agora com o Palmeiras, O foi City da tirada... Inglaterra, qual é, Rafa? É Puma. Então, foi essa brincadeira que eu fiz. Agora o Bahia vai se vestir de fato de City. Que é com a Sim, Puma, que já sim. é um parceiro do clube inglês. Mas, por exemplo, tem competições, e aí o New York City, por exemplo, ele não veste City, ou não veste Puma, porque a competição é contratada, ou a Nike é responsável por... Como aqui, se o Palmeiras se não se derrubasse essa cláusula, o E assim Bahia ia tem que segurar. continuar a mesma Exatamente. situação. É por isso que eu tô dizendo assim, que não foi o momento, e a intenção, eu percebo isso, é de aproximar ainda mais com o City Futebol Group. Sem dúvida, cara. E ficou claro mais uma vez aí. E isso até em termos de patrocínio, No Esplanado Saquinho. mas não romper com parceiros locais, como a Canaã, por exemplo. Sim. Como... E tendo esse cuidado com quem já era parceiro do clube, Sim, né? Eu sim, acho que isso sim, está sim. sendo feito com muita prudência, né? Essa transição para que o Bahia se vista por completo, e não estou falando só do uniforme, realmente de City, né? E com toda a potência que, por exemplo, o Manchester City tem, até pela fala aí do Saki, que mostra que o Bahia não é um talent, né? O Bahia, qual é o outro termo que ele utilizou? Que é um flat, né? Que é justamente um clube que veio para performar esportivamente. E aí, torcedor, você que... Assim, ó, eu não tenho amizade com ele. Se eu falei 3 vezes com ele na minha vida, talvez 5, vai, em algumas entrevistas aqui na sociedade. Foi muito, né? Assim como elogiei Fábio Mota já bastante, hoje fiz uma crítica. Assim como lá em Ilhéus, né? Sem conhecer Zé Maria... O defendi por ter sido campeão baiano, viver tantas críticas no ano seguinte ao trabalho dele, e ele tinha conseguido algo que em 38 anos nenhum clube do interior tinha conseguido. Um abraço pro grande Zé em Ilhéus, porque aí depois disso a gente acabou tendo uma amizade, naquele momento não. Eu sempre defendi Belintani aqui na questão esportiva, mesmo na questão esportiva. Ainda que as críticas fossem justas em alguns momentos, né, pelo desleixo com a divisão de base, né, por acreditar em alguns momentos que o time era suficiente, capaz de segurar um Brasileirão após um título de Copa do Nordeste e não ser assertivo, em perder dentro de casa uma final de Copa do Nordeste pro Sampaio Corrêa, mas assim, os atletas jogam a final, né? Então não é só a responsabilidade do presidente. Mas o que eu sempre disse é que Belintani atingiu todos os tetos esportivos que eram possíveis nessa era Bahia antes do City. Quais eram os tetos esportivos? Ser campeão do Nordeste. Ele foi campeão e chegou a 3 finais. Qual era o outro teto esportivo? Uma sequência de títulos baianos. Foram 3 consecutivos, algo que não acontecia desde a década de 80. Ou seja, também foi um feito importante, né? A permanência na Série A durante 5 anos consecutivos. Esse feito é importante porque de 2003 para cá, o Bahia não tinha conseguido mais. Aliás, desde a primeira queda, em 96, né? O Bahia não conseguia ficar 5 anos consecutivos jogando a Série A. Então também era um feito importante, esportivo, um feito esportivo da gestão dele, né? E quando cai para a Série B, já volta no mesmo ano, o que nem sempre foi possível. O próprio Bahia não conseguiu, em 2 ocasiões, cair e não voltar, em 3, aliás, porque tem também a ida para a Série C. Então, dito isso, eu sempre fiz uma defesa esportiva. Mas a cereja do bolo dessa gestão, que para mim é uma das principais da história do clube, por conta, inclusive, dessa cereja do bolo, é isso que a gente acabou de ouvir. A habilidade, não vou dizer única, mas rara dentro do ecossistema do futebol brasileiro, de conseguir atrair um grupo como o City, o principal conglomerado de futebol do planeta, o mais confiável, é parceiro do Bahia. E esse acerto, e a gente não pode negar esses fatos, eles são realizados você sendo o Bahia. Porque, com todo respeito ao tamanho desse gigante tricolor bicampeão do Brasil, no atual momento, em comparação ao Atlético Mineiro, São Paulo, que estiveram no radar, a gente tem que chegar à conclusão que Atlético Mineiro e São Paulo são maiores nesse momento, pelos títulos mais recentes. Então, assim, ainda teve isso. Então, é bom até para esse torcedor que, em muitos momentos enraivado, colocou Belintani como... eu já vi torcedor falar isso.
maior câncer que já teve no Bahia. Meu Deus, que loucura, né? Mas tem torcedor que trata dessa forma. Mas olha a importância dessa gestão, né, de Guilherme Belintani do Esporte Clube Bahia. Repito, nem conheço direito, conversei poucas vezes fora do ar, no ar, em entrevistas, mas eu tenho que reconhecer o que é fato. Eu gosto muito de números e fatos. O Valença até muitas vezes me rebate com argumentos que ele fala, você não gosta de números? Olha eles aqui, ó. E aí eu tenho que me dobrar na opinião para seguir essa conduta de dar valor aos números e aos fatos. Tá aí, rapaziada, para quem tinha dúvida, esse é o projeto do Grupo City diante do Bahia. Se você gostou, deixa seu like, ative o sininho e comenta aqui pra gente poder debater cada vez mais. Deixe seus comentários, que é sempre muito importante para o nosso crescimento. Valeu? Tamo junto e até a próxima.